E aí, pessoal? Eu encontrei uma demonstração. Lá no material dos slides, eu explico a Lagrangiana pela utilização de um conceito chamado vetor gradiente. Mas eu encontrei no livro do. Acho que é assim que se escreve. Jelly, é, que é o Advanced Microeconomics, lá na página 577, nos apêndices, eu encontrei uma derivação do Teorema de Lagrange que eu acredito que a gente consegue explicar de maneira mais intuitiva. Não vai ser exatamente a prova, porque a demonstração desse teorema é muito complexa, mas pelo menos eu vou mostrar para vocês o esboço de um argumento, para que vocês não precisem só acreditar que a maximização com restrição é Lagrange ponto final. Então vocês vão ter pelo menos uma ideia geral de como a argumentação é feita, né? E como esse teorema ele foi desenvolvido. Então imagine o seguinte: a gente tem uma função f de x1, x2, beleza? E eu vou definir uma linha de contorno. Eu não sei se vocês tiveram esse conceito, mas lá em microeconomia vocês viram as curvas de indiferença, né? E vocês viram que cada curva de indiferença daquelas tinha um valor associado, de modo que qualquer ponto dentro de uma mesma curva de indiferença você tem o mesmo valor de utilidade. O nome disso, na verdade, é linha de contorno. E num momento posterior eu posso explicar um pouco melhor. Mas isso nada mais é do que uma representação de um plano tridimensional dentro de um plano bidimensional. É por isso que o sentido do crescimento da utilidade ele tem uma regra, né? Então, à medida que você vai se afastando da origem, a sua utilidade vai aumentando. Não, isso não é à toa e tem uma lógica do porquê é assim. Mas o que eu quero que vocês mantenham na cabeça é a ideia de uma, uma, uma curva, né? Que a gente pode chamar aqui de L de y0, e essa curva tem essa seguinte propriedade. Todos os pontos x1 e x2 dessa curva, eles têm a característica de, quando colocados dentro dessa minha função, eles retornam um valor, e esse valor é y0. Não importa o valor de y0, eu só quero que vocês percebam que todos os pontos ao longo dessa curva, eles têm um mesmo valor associado, beleza? Não é a nossa restrição ainda. Essa é a nossa função objeto. Ó, se, se eu tenho um aumento na quantidade de uma das minhas variáveis, para eu conseguir manter o meu valor nessa linha L, né, L maiúsculo, eu preciso então reduzir a minha quantidade de x2. Se eu aumento x1, eu preciso reduzir x2 para poder manter um mesmo valor. Que vocês podem pensar na utilidade, vamos trabalhar assim. Então, quer dizer que a derivada parcial da minha função f em relação a x1 vezes uma variação em x1, ela, ela tem que, para eu continuar nessa linha Lzão, eu sempre vou ter que obedecer essa propriedade aqui. Ou seja, uma variação, ó, d em x1 é uma maneira da gente escrever a variação. Então, a derivada parcial é o quanto a minha função é impactada com uma variação de x1 vezes uma variação qualquer em x1 mais o quanto a minha função é impactada por uma variação em x2 vezes a variação em x2 vai ter que ser igual a zero. Isso aqui é uma regra de permanência nesse conjunto aqui, ó, nessa linha que vocês podem pensar como uma função de uma curva de indiferença. Eu preciso obedecer essa regra para poder continuar com o mesmo nível de utilidade, por exemplo. Então, eu quero isolar aqui os termos, de modo que eu, eu vou ter
como a gente tem aqui uma tecnologia para ajudar a gente, então eu vou isolar aqui esse cara, vou passar para cá, nesse caso literalmente passar, né? E aí eu quero o seguinte, eu vou botar aqui dx2 dividido por dx1, e aí para não ficar muito poluído antes de fazer isso, eu vou reescrever, mas aqui eu só estou reescrevendo, viu? Não estou mudando o sentido, eu só estou definindo o seguinte: f de f2 é a mesma coisa da derivada parcial da minha função f em relação a x2, tá? Eu só estou reescrevendo para ficar mais fácil da gente trabalhar, senão vai ficar muito cheio de coisa na tela e é fácil se perder quando começa a ficar muito poluído. Então eu só reescrevi, hein? Não vão pensar que as coisas mudaram de sentido. Ó, quase eu errei. Aqui é x1, não é x2. Então eu quero isolar dx2. Aqui passou dividindo. Então vai ficar menos 1. Só esse menos aqui é igual a menos 1, né? Vezes f1 g2 ou x2, né? Dividido por f2. Então o que eu quero dizer com isso? Para eu manter essa propriedade aqui da minha função de utilidade, por exemplo, da minha curva de indiferença, eu preciso obedecer essa regra. O impacto, se eu aumentar minha quantidade de x1, eu vou ter que reduzir a minha quantidade de x2, entendeu? E aí o tamanho dessa redução, ela vai obedecer essa divisão entre as derivadas parciais. Tudo bem se vocês não entenderem exatamente tudo que está sendo dito, eu só quero que vocês entendam que existe uma lógica. E aí vocês guardem esse vídeo e talvez no futuro vocês entendam assim, pô, agora ficou mais claro e tal. Mas eu só quero mostrar para vocês que não caiu do céu. As pessoas pensaram e chegaram no método de Lagrange. Então, isso aqui, a gente vai guardar essa informação e a gente vai desenvolver agora o nosso pensamento para a nossa função de restrição. Essa primeira etapa a gente trabalhou com a nossa função objeto. Então, a gente vai definir uma função restrição que você pode pensar na restrição orçamentária, por exemplo. Então, a gente vai definir arbitrariamente que g de x1, x2 vai ser igual a zero. Esse zero pode ser outro valor, não importa. A gente vai desenvolver exatamente o mesmo argumento. Tanto que, na verdade, eu não vou botar zero, eu vou botar 10. Então, pensa o seguinte, essa é a minha renda. Então, x1, x2 aqui. Só que diferente do que a gente está acostumado, eu vou representar a restrição orçamentária por uma curva. Isso aqui é outra coisa importante. Isso aqui, menos F1 dividido por F2, se eu desenhar, eu vou apagar aqui esse gráfico e vou trazer ele para cá. Então, pensando numa curva de indiferença, x1, x2. Então, a gente tem aqui, ó, uma curva de indiferença de valor U1. Não importa. O que importa é que todos os pontos ao longo dessa curva, eles têm a propriedade, né, de terem o mesmo nível de utilidade. Então, só pintar aqui um pouquinho. O que é bacana é que se a gente traçar... Vou dar uma roubadinha aqui também. Eu falei aqui da tecnologia para conseguir fazer uma curva. Se a gente traçar uma curva tangente a essa função, a essa curva de indiferença, né? Essa reta tangente vai ter um ângulo.
esse ângulo é precisamente esse cara aqui. Então, nesse caso aqui, ó, alfa vai ser igual a F1 menos F1 dividido por F2. Beleza? Mas é a inclinação da nossa reta tangente da nossa curva de indiferença. E aí, desenvolvendo o mesmo raciocínio, eu vou chegar que a derivada parcial de g, que saiu um Q aqui por algum motivo, x1, x2, dada uma variação de x1 vezes uma variação em x1 mais a derivada parcial de g de x1, x2 em relação a x2 vezes uma variação em x2 é igual a zero. Vocês já viram que isso aqui vai acabar nessa relação aqui. G1 de x1, x2 menos, né? Até aproveitar, botar um espacinho aqui. Não quero rotação. Menos 1 vezes G1, G2. X1, X2. Beleza? Então, olha só que interessante. A gente desenvolveu o mesmo argumento. Ó. Se eu traçar uma curva aqui tangente, essa curva vai ter um ângulo. Esse ângulo, que a gente pode chamar de beta, ele é igual a menos G1 sobre G2. É exatamente o mesmo argumento que a gente usou para a nossa curva de utilidade, de indiferença, na verdade, só que agora é para restrição orçamentária. Então, vocês viram como a gente consegue construir uma reta tangente a essas duas funções, né? A nossa função restrição e a nossa função objeto. Beleza? O método que eu vou usar para a demonstração do teorema de Lagrange vai ser um pouquinho diferente. Eu vou mostrar para vocês que a gente consegue chegar nessa mesma conclusão a partir do Lagrange. Então a gente argumentou de um jeito e vai chegar num resultado. E aí eu vou pegar o teorema de Lagrange e a gente vai, a partir dele, chegar no mesmo resultado. Isso mostra que são abordagens equivalentes. Mas a gente ainda não acabou com essa abordagem aqui. Então a gente tem isso aqui, que já foi demonstrado, e temos isso aqui, que também já foi demonstrado. Então eu posso igualar essas duas coisas, né? É tudo em relação a dx2 dividido para dx1. Então eu posso pegar aqui, ó, e dizer que f1 de x1 x2 dividido por f2 de x1 x2 é igual a g1 de x1 x2 sobre g2 de x1 x2. Isso aqui é uma relação que a gente derivou nessa argumentação que a gente fez, né? A outra relação que a gente traz para construir um sistema é a nossa restrição. Então, a gente a partir de uma função objeto qualquer, f de x1, x2, e uma função restrição qualquer, g de x1, x2 igual a uma constante, a gente conseguiu chegar nesse sistema aqui de duas equações. Beleza? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou partir de Lagrange e vou tentar chegar nesse mesmo resultado. Se a gente chegar no mesmo resultado, o que está comprovado? Que são abordagens iguais, né? Então, nesse caso aqui, essa condição, ela implica num arranjo que me diz o seguinte: o ponto de maximização ele é obtido quando o ângulo da minha função restrição, o ângulo da reta tangente da minha função restrição é igual ao ângulo da minha reta tangente à minha função objeto. Nesse caso aqui, ó, esse ângulo aqui,
ele é um ângulo tal que alfa é igual a beta. Entenderam? Então a gente derivou a condição de otimização desse modo. É a construção, qual vai ser o ponto ótimo x1, x2, né? x1 estrela e x2 estrela. Ora, é o ponto que, primeiro de tudo, ele tem que obedecer essa restrição aqui. Então, dado a minha função restrição, né, que é g de x1, x2, a reta tangente da minha restrição vai ser igual à reta tangente da minha função objeto. Para demonstrar para vocês que isso é a mesma coisa de Lagrange, eu vou escrever o problema agora em termos da Lagrangiana. Então, L de x1, x2 e de lambda é igual à nossa função x1, x2, que é a função objeto, menos lambda g de x1, x2. Beleza? Nem precisa desse colchete, na verdade, né? Não precisa aqui. Então, g de x1, x2. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar aquelas regras de Lagrange, né? Então a gente vai fazer a derivada parcial de L em relação a x1, a gente vai aplicar a derivada parcial de L em relação a x2 e a gente vai aplicar a derivada parcial de L em relação a lambda. E vai igualar essas derivadas a zero. Então, qual é a minha lagrangiana derivada parcial em relação a x1? Bom, f x1, x2, derivada parcial de x1, menos lambda, g, derivada parcial de g, x1, x2, x1, igual a zero. E aí nada de diferente. Vou aproveitar que não tem diferença quase, duplicar aqui. E a gente só precisa mudar aqui para x2. E a minha derivada em relação a lambda, né, é g x1, x2 é igual a, aqui é menos 10, né? Então realmente precisa ter aqui um colchete, menos 10. Então aqui vai ser igual a 10. Beleza? Nesse caso aqui, a lagrangiana dá um sistema de 3 equações. Mas a gente só tem duas, né? A gente só tem duas. Aqui na nossa argumentação de retas tangentes. Então, como é que eu transformo a lagrangiana na mesma situação anterior? É tranquilão. Eu vou pegar aqui a minha equação 1 e 2 da lagrangiana. Vou duplicar e trazer aqui para baixo. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou passar esses negativos para o outro lado. Beleza? Então, eu passei para o outro lado da equação. Aí agora eu vou pegar, aliás, eu vou reescrever para ficar menos poluído. E aqui vai ser f1 de x1, x2 igual a lambda g1 de x1, x2. Só estou reescrevendo. As coisas ainda significam as mesmas coisas. Nada mudou, só de sentido, né? Eu só reescrevi para ficar menos poluído. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha equação 1 e vou dividir pela 2. Então nesse caso a gente vai ter f de 1 x1, x2 dividido por f de 2 x1, x2 é igual a lambda dividido por lambda vezes g1, x1, x2, g2, x1, x2. Lambda dividido por lambda é igual a 1. Eu tenho, obviamente, que f de x1, x2 é igual a f1
de x1, x2 dividido por f2 de x1, x2 vai ser igual a g1 dividido por g2, que é exatamente a nossa primeira equação do nosso argumento de retas tangentes, né? E a outra equação também já está composta, já está dentro da nossa lagrangiana. Então, nesse caso, só recapitulando para a gente finalizar aqui, eu usei um argumento de retas tangentes e derivei um conjunto de duas equações. E esse conjunto seria a restrição, o ponto máximo, né, o ponto de otimização obtido por esse método de retas tangentes. E eu apliquei a lagrangiana e cheguei no mesmo resultado. Então, mesmo que a gente não dissesse que o método das retas tangentes fosse um ponto de maximização, se a gente mostrou que a lagrangiana chega no mesmo resultado, a gente consegue dizer que são abordagens equivalentes, e aí vocês têm mais ou menos um esboço, né, um rascunho de como a lagrangiana foi desenvolvida. Beleza?